Boa noite a todos. Vamos então dar início à entrevista coletiva com o técnico Dorival Júnior e o atacante Rua, após a vitória do São Paulo por 2-0 sobre o Tigre pela Conmebol Sul-Americana. Dorival, boa noite. Boa noite. Dorival, boa noite. Queria que você nos atualizasse a respeito do Pablo Maia e do Caleri, que estava ali reclamando de dores nas costas, se você tem alguma informação a respeito desses dois jogadores, e explicasse a opção pelo time misto com alguns titulares em campo. Eu acredito que não tenha sido nada com o Pablo. Uma jogada violenta, mas que, graças a Deus, não nos trouxe maiores prejuízos. É uma jogada casual de uma partida disputada como foi. Com relação ao Caleri, ainda não tenho informações. Nós temos que aguardar um pouco. Eu acho que é o que nós temos feito desde o dia que aqui chegamos. Nós estamos sempre mesclando, buscando os jogadores em melhores condições para poderem jogar a partida seguinte. Era uma partida importante, nós queremos e lutamos pela primeira colocação geral. Não podia ser diferente, nós temos que respeitar todas as competições e, independente da equipe que fosse a campo, com certeza seria uma equipe vibrante, determinada em busca do resultado. Eu achei que para o momento seria o ideal, até porque o jogo seria pesado, um jogo difícil, muito complicado. Eles tinham a expectativa ainda de, com uma vitória, passarem a primeira colocação do nosso grupo, e nós não podíamos permitir que isso acontecesse. Dorival, tudo bem? E ainda em cima dessa questão, a equipe mista mostra, porque no ano passado, em algum momento, o São Paulo decidiu que as Copas eram muito importantes, né? E focou nas Copas. Você pensa isso também, que nesse momento talvez as Copas elas sejam uma abordagem melhor? E uma outra questão que eu gostaria de fazer em relação ao Rodriguinho. Ele deu a primeira assistência dele com a camisa do São Paulo, e a impressão que eu tenho nos últimos jogos é que ele ganhou muita massa muscular, ele está mais forte em relação, por exemplo, ao primeiro gol que ele marcou há quase um ano. De fato, como que está essa evolução do Rodriguinho e como que você vê, do ponto de vista técnico e físico, né, a evolução dele? Bom, primeiro nós não estamos priorizando campeonato nenhum. Pode até dar uma impressão, mas é uma falsa impressão. Nós queremos estarmos vivos em todas as competições. O Campeonato Brasileiro também é muito importante a todos nós. Estamos priorizando competição nenhuma, podem ter certeza disso. Para nós, todas elas são muito importantes. Nós temos feito aí jogos muito interessantes e, infelizmente, a última partida com o Cruzeiro, depois de um jogo muito bom, em todos os sentidos, nós acabamos sendo derrotados, mas não abrimos mão em momento nenhum de competição nenhuma, muito pelo contrário. O brasileiro está só no início e muita coisa ainda poderá acontecer. Com relação às Copas, eu acho que, graças a Deus, nós estamos passando as fases. Teremos agora 2 jogos dificílimos contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Antes disso, um jogo com o Fluminense, que também será muito disputado. Nós temos que estar com a melhor formação possível para esses 2 jogos. E eu fico satisfeito porque todos aqueles que têm entrado têm dado uma resposta positiva, buscado um espaço, e é isso que nós queremos. Hoje mesmo, a entrada do Juan, a definição do jogo, ele está trabalhando com muita intensidade, buscando um espaço. Esse garoto que estreou hoje, Negrudo, também é um menino que vem mostrando qualidades nos treinamentos, vem buscando também uma melhora. E com relação ao Rodriguinho, é um trabalho que está sendo feito não só com ele, mas com alguns outros atletas, no sentido de um ganho de massa, o que é necessário para um campeonato tão disputado, para jogadas de corpo. Eu acho que isso tem sido importante para ele. Nós temos percebido que alguns desses têm realmente melhorado nesse sentido, e esse condicionamento talvez seja importante daqui para frente em relação a uma sequência de carreira e a um momento em que eles se consolidem fisicamente um pouco mais para que possam dar uma resposta ainda melhor. Mas o importante aqui não
percamos o que eles têm de melhor, que é a mobilidade, a movimentação, a finta, que eles ganhem um pouco mais de complexidade, sim, um pouco mais de força, mas que não percam a essência. Eu acho que isso daí é o principal e, por isso, a preocupação em que o trabalho seja sempre moderado e dosado para cada um deles. Dorival, boa noite. Até ainda sobre a escalação, a observação dos 3 jogadores, né, 3 volantes no meio-campo. Você também queria observar isso? Óbvio que a lesão do Pablo Maia acaba atrapalhando talvez uma visão mais ampla que você poderia ter, mas você também pensa numa formação com 3 jogadores de mais marcação no meio-campo, por mais que o Neves tenha feito uma função um pouco mais solta também, para jogos mais duros, como por exemplo contra o Palmeiras? Era uma situação que eu não tinha trabalhado ainda. Nós estamos apenas 2 meses aí. Acredito eu que 17º, 8º jogo, não sei. Então é muito complicado. Você não consegue observar tudo aquilo que precise, né? E eu acho que seria uma formação que ainda não havia sido tentada, não havia sido vista numa partida. Infelizmente perdemos logo no início, né? E quando houve a jogada, houve também a expulsão. Então nós tivemos que optar aí pela entrada de um meia, né? Do contrário, eu manteria a mesma postura com o próprio Negrutti para que nós tivéssemos aí uma possibilidade maior e uma avaliação um pouco mais concreta em relação a uma formação desse tipo. Até porque, hoje em dia, você fala em volantes, mas, na realidade, são jogadores que chegam muito, têm boa presença, têm ultrapassagem, e eu acho que isso daí também contribui para que não percamos a essência daquilo que a gente vem tentando implantar. Dorival, boa noite. Não na resposta anterior, você disse que você precisa do time 100%, claro, em todas as partidas, se possível, mas principalmente nessa sequência futura. Os próximos 5 jogos são 3 clássicos, um jogo fora de casa contra uma equipe que o São Paulo ainda não venceu fora de casa nessa nova fase, que é o Bragantino, e um Fluminense que dispensa muitos comentários nesse ano, vem fazendo uma grande temporada. Pensando exatamente nisso, num São Paulo que hoje poderia até mesmo perder de 3-0, que não perderia a primeira colocação, a escolha que você faz com alguns jogadores considerados titulares, você esperava, você já disse, vontade, entrega, teria de qualquer forma, mas você esperava vencer com uma larga vantagem? O que você esperava com essa situação? E se você reavalia nesse momento, depois do jogo passado, que talvez daria para poupar um pouco mais? Não daria, porque o jogo era de risco. Primeiro, nós queremos ainda a primeira colocação geral e estamos lutando por isso. Amanhã o Nils jogará em casa com essa possibilidade, mas sabendo que, se não vencer, nós ficaremos com essa posição. Então, para nós, era um resultado importantíssimo. Eu não abri mão em momento nenhum, não abro mão em competição nenhuma. A mescla, sim, ela vai acontecer, porque eu confio em todos os jogadores que ali estão. Agora, nós sempre teremos uma equipe nessa condição, em que alguns jogadores que estejam participando um pouco mais, outros que precisem de uma rodagem um pouco maior, mas sempre que possível eu seguro um ou outro jogador em cada setor para que a gente possa ter uma compensação a cada momento. Hoje, olhando uma partida como essa, a gente fica muito feliz de ver tudo aquilo que está sendo treinado, está sendo colocado em prática, gols que passaram pelos pés de todos os jogadores, gols que rodaram de um lado para o outro, jogadas que aconteceram desde a iniciação com o nosso goleiro, e passando de pé em pé, nós chegamos ao gol adversário, ora trabalhando de um lado, ora pelo outro, ora invertendo o lado da jogada para que buscássemos os espaços que aconteciam. Talvez devêssemos ter repetido muito mais esse tipo de jogada, facilitaria para que abríssemos um pouco mais a defesa adversária. A posse de bola sempre foi um ponto altíssimo da nossa equipe, mas eu fico feliz de estar vendo os gols acontecendo, gols que estão sendo trabalhados e a exaustão, e eles mesmos sabem o quanto tem sido importante o ataque, a última linha, as movimentações, a quantidade de jogadas que tem acontecido de um lado do outro pelo centro de campo. Eu acho que isso daí tem sido muito importante e eu valorizo muito. Por isso que
temos mudado peças, mas não perdendo as características principais daquilo que está tentado ser implantado a cada momento em nossa equipe. Juan, boa noite. Você faz o seu gol ali como um centroavante mesmo, mas você também já atuou aberto com o Dorival. Queria que você falasse desse trabalho também, dessa sua evolução com o Dorival e essa possibilidade de você jogar em diferentes funções ali no ataque, possibilitando para a equipe. Boa noite. É uma função ali que eu já tenho jogado, já até mesmo na base, e sempre que a gente tem nos treinamentos, na semana também, a gente tem ciência do que ser feito ali quando a gente entra, e eu fico feliz ali de entrar e poder cumprir com o que o professor me pediu. Juan, boa noite. Tudo bem? Queria te perguntar, além dessa questão que eu ia abordar também, né, de você ter feito muitos jogos na base de 9, vinha jogando até pelo lado direito em algumas partidas também, hoje entrou na esquerda em função da presença do Rato, mas queria te ouvir sobre essa dobradinha que funcionou tão bem no primeiro gol, um gol feito por jogadores de Cotia, né, essa tua parceria aí com o Rodriguinho, que fez o cruzamento, e outros jogadores que foram citados até pelo Dorival, a importância de quem vem da base e ganha minutos importantes num jogo como esse. Fala um pouco sobre o gol e essa parceria com o Rodriguinho. E para você, Dorival, queria te ouvir, por favor, sobre algo até que é mais do torcedor. Não sei o quanto você pode falar sobre isso, mas existia toda uma mística, né, em cima desse jogo. O jogo que não terminou, finalmente acontece esse segundo tempo. A gente ouviu muitos torcedores antes da partida começar dizendo que uma vitória hoje contra o Tigre, tendo finalmente esse segundo tempo, poderia trazer boas energias para o São Paulo. Você acredita nessas coisas? Boa noite. Em relação à parceria ali, né, nós de Cotia, é um momento em que todos ali ficam felizes pelo outro, porque a gente vem desde muito cedo trabalhando junto, então, como o professor aqui acabou de citar, é uma jogada que passa pelos pés de todo mundo, então, quando a gente faz um gol desse tipo de jogada, uma jogada trabalhada, como a gente tem feito na semana, é um motivo muito satisfatório para nós, porque a gente sabe que está no caminho certo. E é uma alegria sempre poder marcar aqui no Morumbi. Eu acho que eu costumo falar que não é uma posição, é uma profissão. Sempre que a gente entra ali no ataque. Então, sempre marcar ali é um motivo de alegria. Olha, se trazem boas vibrações, eu não tenho dúvidas disso. Até porque eu estava me lembrando agora aqui, são 2 anos de competições sul-americanas. O ano passado foram 6 partidas com o Ceará sem tomarmos gol. Esse ano, mais 4 partidas comigo sem tomarmos nenhum gol, 2 com o Rogério sem tomarmos gols. Isso daí é um número considerável. E se colocarmos em conta que de toda essa campanha são 10 jogos sob meu comando, 9 delas com vitórias e um empate apenas. Se acrescentarmos 7 partidas da Libertadores do ano passado, são aí 16 vitórias e um empate, com 3 gols tomados apenas. Então, para mim, tem uma importância muito grande essas Copas, essas competições, e nós vamos trabalhar muito para que esses resultados continuem acontecendo. O São Paulo tá fazendo um trabalho muito sério, um aproveitamento total dos garotos da base, aqueles que estão no clube há mais tempo, dando uma contribuição muito grande, entendendo todo o objetivo das nossas colocações, aceitando tudo isso, fazendo todo o esforço para que as coisas aconteçam. A resposta que esses meninos têm dado tem sido muito importante. A evolução de cada um ela é nítida, ela é clara. Está acontecendo coisas muito positivas dentro do São Paulo, e o torcedor pode ficar animado que não demora, nós teremos coisas reais acontecendo. Eu não tenho dúvidas que esse trabalho ainda tem um caminho promissor pela frente, muito trabalho ainda. Teremos que lutar com muitas situações, percalços, problemas, dificuldades, mas nós estamos levando tudo isso à frente, estamos conseguindo passar por cima de muita coisa, e eu fico muito feliz de estar comandando uma equipe de trabalho que tem tentado dar todas as condições possíveis, com todas as dificuldades a esses jogadores. E a postura dos jogadores é que tem feito com que tudo isso se fortaleça e cresça ainda mais. Por isso que eu confio muito que coisas boas poderão acontecer num curto espaço de tempo.
Dorival, boa noite. Aqui. Infelizmente, a gente não tem mais acesso aos treinos, então a gente não tem como saber a real evolução dos jogadores. Eu queria perguntar sobre 2 em específicos, que a gente recebe as informações do clube que eles estão aprimorando a forma física. No caso do Igor Vinícius, há 2 meses que ele aprimora a forma física, e o Erisson há quase 40 dias, e a gente tem pouquíssimas informações. Então, eu queria que você, se você pudesse explicar para nós, para o torcedor, principalmente, a situação real desses dois, o que acontece, por que a demora é tão grande, se é só só não, né? Que é a parte da aprimorar a parte física. O que realmente significa isso e qual a real condição da dupla? Obrigado. Bem, o Igor foi uma situação um pouquinho mais complexa do que o Erisson. Então, ele demanda um tempo um pouco maior, mas ele está buscando uma recuperação, ele está fazendo de tudo para que esteja em campo o mais rápido possível. Por isso que, às vezes, no afã da gente querer ter o jogador rapidamente, nós temos que ter consciência que foi muito delicado o que ele fez e ele precisa de tempo para uma recuperação completa. Enquanto ele sentir dor e uma desconfiança em cima disso, é natural que dificilmente ele estará liberado e em condições de poder estar atuando. O Erisson nunca tinha tido uma lesão, é a primeira lesão muscular que ele teve, e ele ainda tem um receio em relação ao que vinha sentindo. Às vezes ele faz movimentos que ele sente uma confiança, em outros momentos ainda não. Então, por isso que nós estamos tendo todo o cuidado possível para que nada se agrave e que ele daqui a pouco possa estar em condições de poder estar atuando. Boa noite, Dorival. Na minha opinião, o Gabriel Neves fez um grande jogo hoje, distribuiu passes, lançamentos, ele tem uma visão de jogo apurada. E o São Paulo ele tem essa carência de um meia armador, né? Um 10, aquele cara, aquela cabeça pensante que constrói o jogo. Você vê no Gabriel Neves características suficientes para ele talvez ser um camisa 10, jogar mais avançado, ser a cabeça pensante, o grande armador do time, ou não, ele realmente é um segundo volante, um jogador para atuar mais recuado, não tem a intensidade talvez necessária, o chute de fora da área. Como que você analisa o Gabriel Neves e se ele pode sim ser utilizado como um camisa 10? Obrigado. Olha, eu acho que um 10 na essência é um pouco complicado, porque esse 10, ele, teoricamente, ele teria que estar pisando dentro da área, ele teria que ser esse jogador surpresa, que sempre vem armando, mas que, ao mesmo tempo, ele pode complementar toda a criação que faz. O Gabriel ele tem uma técnica apurada, realmente, tem uma visão de jogo impressionante, e acredito que ele se sinta muito mais confortável vindo de trás, tendo uma visão periférica do que esteja acontecendo e, com isso, procurando dar velocidade para que a equipe jogue. Às vezes, é necessário que esse 10 ele esteja de costas, e nem sempre o jogador se sente confortável e confiante para atuar dessa forma, já que passou a vida toda jogando de frente para o gol adversário, né? Em momentos que ele se sinta acuado, os movimentos são um pouco mais leves, mais lentos, naturais de um volante de armação. Por isso que eu vejo ele muito mais jogando de frente para o adversário do que numa condição em que não seja totalmente favorável, que seria, no caso, um jogador que em muitos momentos, pela própria função e posição, teria que estar de costas para o adversário. Eu acho que dificilmente ele se adaptaria nesse momento da carreira. Boa noite, Dorival. Aproveitando a proximidade de um jogo contra o Fluminense e tratando de Fernando Diniz, essa discussão acaba sendo sempre um pouco mais acalorada, trazendo para o São Paulo a discussão da saída de bola. O São Paulo sofreu gols recentemente com falhas em saídas de bola e hoje, quando estava 1-0, passou a ser levemente pressionado e viu em Alan Franco ou no Arboleda alguns erros de passe de bola. Você falou agora há pouco sobre a qualidade do Gabriel Neves. A tentativa de colocar o Gabriel Neves um pouco mais na base da jogada, acertando lançamentos, é para auxiliar os zagueiros nessa saída de bola. Você vê como um problema talvez de confiança dos zagueiros depois de terem errado algumas saídas de bola no São Paulo, que isso se repita, ou é algo que você vai insistir, aproveitando essa discussão que sempre fica acalorada no estilo de jogo como do Fernando Diniz?
Olha, em 17, 18 jogos, eu vi apenas uma vez nós pecando numa saída de bola. E mesmo assim, um passe que estava dominado, um passe que não tinha necessidade de ser forçado. Forçamos esse passe e aí sim proporcionou a jogada adversária. Não vejo esse tipo de problema. Eu acho que muitos gols nossos nesse período, foram construídos justamente por uma boa saída de bola. Dificilmente você verá os meus volantes participando dessa iniciação, a não ser uma segunda bola. Eu prefiro que essa bola seja alongada e dificilmente joguemos por dentro. Eventualmente pode vir a acontecer, depende muito da marcação adversária, depende de como eles estão postados. Por isso que o jogador tem a obrigação de fazer a leitura o mais rápido possível. Se ele tem os dois zagueiros, se ele tem apenas um atacante marcando, se ele tem os dois atacantes abertos para marcarem, já é um outro tipo de reação. E aí entra, sim, a função do volante e dos dois meias, para que venham participar um pouco mais da armação, mas, às vezes, executando uma função que, se eu for falar aqui, naturalmente, eu vou estar dando alguma dica para que a marcação possa acontecer. Então, o que eu sinto é assim, nós não vamos abrir mão dessa condição. Eu quero um time que jogue com bola nos pés, com troca de passes. Tem sido assim. Nós perdemos alguns jogos aí e não foram por isso. Nós ganhamos muitos jogos, muito em razão dessa confiança que a equipe está tendo, dessa iniciação. Se vocês virem hoje 3 dos gols que nós fizemos, 2 deles, óbvio, né, que foram os válidos, e mais um que foi anulado, vocês verão que a bola rodou de um lado para o outro, passou no pé da maioria dos nossos jogadores, transitou à frente da área adversária, foi para o lado oposto. Quando houve a definição, nós conseguimos empurrarmos para o gol. Então, assim, são jogadas criadas que passam por essa confiança. E quando os jogadores tiverem ainda mais confiança e muito mais treinados, fatalmente as coisas vão acontecer de uma maneira mais rápida, com maior dinâmica e um encaixe muito maior, porque no caso de uma perda de bola, nós estaremos próximos para uma retomada. É um dos times que retoma a bola mais rápido no Campeonato Brasileiro, é um dos times que tem coisas muito mais positivas do que negativas, por isso eu fico muito satisfeito com o que eu estou vendo em tão pouco tempo de trabalho, esse time dando a resposta que vem dando, e confiante em querer aprender e fazer muito mais e melhor. Eu não tenho dúvidas. Volto a afirmar que coisas boas acontecerão a São Paulo. Não irá demorar. Eu tenho certeza que estamos no caminho e torço para que aconteça rapidamente, porque essa garotada merece por tudo aquilo que tem feito e desenvolvido no dia a dia, com treinamentos e insistência, repetição, aprimorando tudo aquilo que vem acontecendo. Dorival, aqui no fundo. Boa noite. Queria que você analisasse para ver se há algo positivo, um cenário que o São Paulo vive. Desde março que o time não tem o Galo, que é o artilheiro ainda do time no ano, com 8 gols. Em segundo veio o Caleri e o Luciano com 7. E aí o torcedor pode pensar, poxa, desde março o artilheiro machucado não é superado, mas o São Paulo tem um cenário de 18 jogadores diferentes terem feito gols. Essa pulverização dos gols, ou não dependência de uma dupla ou de um jogador, você enxerga como algo positivo também? Olha, é um fato importante, é um fato que chama atenção, sim, assim como seria uma dependência se tivéssemos apenas um atacante fazendo gols, e na falta dele seria um grande problema. O que eu vejo é que essa participação de todos é que está acentuando esse processo, está melhorando a cada momento. Nós estamos sentindo um crescimento de cada jogador, a confiança aparecendo, o grupo evoluindo num todo, num contexto geral. Por isso que futebol é coletivo. Eu não acredito em futebol de uma outra forma. Eu adoraria se tivesse um artilheiro fazendo X número de gols, mas também me preocuparia muito se o perdesse ao longo de uma competição. Eu acho que essa distribuição tem sido importante e tem passado uma confiança muito grande a todos nós. O que nós não podemos é criarmos como estamos criando e fazermos um número baixo de gols. Nós precisamos melhorar nesse quesito. Nós estamos lutando muito, trabalhando muito para que, intensificando treinamentos, trabalhos, a gente acabe encontrando um caminho um pouco mais natural
não só da criação, mas, acima de tudo, da finalização, o que nos tirou pontos importantes em jogos com Palmeiras, Grêmio, Cruzeiro e alguns outros mais aí. Mas eu fico feliz porque tudo que nós estamos procurando fazer em treinamentos, eles estão tentando reproduzir em campo, e isso não tem preço, não tem valor, porque é fruto de muito trabalho e dedicação de todos. Aqui, Dorival, boa noite. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte. Você já falou das atuações do Gabriel Neves e também do Juan, que marcou um gol. Eu queria que você falasse também da atuação do Wellington Rato, que voltou a marcar após um mês, ele que entrou na segunda etapa. E também queria, se possível, que você falasse sobre o Eric, que pode estar se transferindo do Ceará para o São Paulo, até uma indicação sua, né? E também, só para te tranquilizar, o nosso companheiro André Hernan acabou de postar aqui que a questão do Pablo Maia foi só pancada mesmo, não teve lesão. Olha, com relação ao Rato, é um jogador que é importante, ele jogou as últimas 2 partidas, hoje ficou na espera, entrou, foi decisivo, ajudou. É tudo que nós queremos e estamos buscando. É muito difícil você falar de uma suposição, de uma possibilidade. Se um dia vier a acontecer que ele esteja aqui dentro, eu falarei com o maior prazer. Mas, assim, nós conversamos sobre muitos nomes. Não é uma indicação pura e simplesmente do Dorival, de alguns nomes que estão sendo ventilados. A hora que o São Paulo se sinta confortável para que finalize uma negociação, podem ter certeza que eu falarei com todo prazer. Juan, parabéns pelo gol. Queria que você falasse um pouquinho, porque o São Paulo procura sempre ter opções para o Caleri. E ser um jogador como você tem mais versatilidade de atuar pelas pontas também, queria que você falasse um pouco sobre essa sua característica de ser também um jogador novo, como você já atuou na base. E, Dorival, quero saber o seguinte, no final de semana agora o São Paulo vai pegar o Fluminense e o Caio Paulista provavelmente, por questões contratuais, deve estar de fora dessa partida. Queria que você falasse sobre o Patrick, que não vem tendo tantas oportunidades. Qual a sua expectativa em relação ao Patrick para esse jogo, caso ele venha a ser a opção? Antes, obrigado, né, pelos parabéns. Essa versatilidade eu acho que é importante, porque assim, não só como para mim, mas também para que o treinador tenha outras opções, né, para me utilizar. E em relação a jogar de centroavante, eu acho que em qualquer função ali que a gente entra, a gente sempre vai tentar colocar dúvida na cabeça do treinador para que a gente sempre que entra ali aproveita a oportunidade e essa dúvida aí fica para ele, não para nós. Então, eu venho trabalhando todos os dias, como o professor citou, e procuro sempre aproveitar ao máximo ali quando jogo pelos lados ou por dentro ali também para que possa evoluir cada dia mais. O Patrick, todas as vezes que atuou muito bem com a gente, tem evoluído muito nos treinamentos. Hoje era para ele ter atuado, se não fosse a alteração inicial e a necessidade de colocarmos atacantes ali na virada do tempo, ele fatalmente estaria em campo. Seria importante até para que ele pudesse já ter uma iniciação aí em relação ao jogo seguinte. Nós não teremos o Caio e não teremos também o Michel, né? Que são 2 jogadores emprestados pelo Fluminense, correto? Então, nós estamos já repensando aí o que fazemos, mas o Patrick inicia com certeza. Boa noite, Dorival. O Rodriguinho falou na última zona mista pra gente, quando ele soube da sua chegada, ele ficou muito feliz, porque ele sabia que você dava oportunidade aos garotos. Queria saber o quanto que te motiva ouvir isso, participar da formação de jovens. E falando especificamente do Nestor, há um tempo atrás saiu a notícia de que ele estava fazendo um fortalecimento para ganhar mais força nas disputas, nas divididas. Quanto que você participa desse processo? Quanto que você faz parte dessa retomada física do Nestor? Obrigado. Bom, nós temos um departamento médico, físico, que engloba aí fisiologia, nutrição, enfim. E nós estamos sempre ali alertando para um fato ou outro. Alguns jogadores, como o Pedro, tem feito um trabalho também. Pedro, exatamente, Vilhena, tem feito um trabalho semelhante. O Negruti tem feito um trabalho.
O Juan já é um cara que não precisa, já tem uma formação um pouco diferente, mas o Rodriguinho da mesma forma. Isso daí é necessário, ainda mais em jogos tão disputados como nós temos hoje. Um ganho de massa, naturalmente que tudo coordenado para que não perca o principal, que é a mobilidade, a movimentação. Tudo isso eu acho que tem que ser desenvolvido de uma maneira em que todas as áreas estejam atuando. Eu me preocupo, sim, com tudo isso. Também, para mim, é um prazer estar sempre buscando lançar garotos. Se tem um treinador que gosta de fazê-lo no Brasil, olha, pode ser que eu encontre aí um que faça igual, mas mais é muito difícil. Em todos os times que eu passei, eu sempre valorizei muito o trabalho das categorias de base. Aqui não foi diferente em 17 e 18, quando iniciamos aí com alguns deles. E hoje, vendo vários deles aí em várias equipes, para mim é uma satisfação, um prazer. Só para vocês terem uma ideia, na última Copa nós tínhamos 14 jogadores que haviam ou iniciado ou acelerado o processo de iniciação, justamente no momento em que nós estávamos nos clubes. Isso é uma satisfação para um profissional, para uma equipe que me acompanha, não só único, exclusivamente pelo meu trabalho, mas pelo trabalho de uma equipe e, naturalmente, dos clubes que tenha passado, porque o grande formador são as categorias de base, não é o treinador do profissional, nós apenas proporcionamos uma oportunidade. E isso eu gosto de fazer, porque, para mim, a identificação desses garotos com o clube ou com os clubes, elas são muito grandes e é isso que cria um vínculo ainda maior, fazendo com que eles se entreguem e se interessem muito mais. Encerramos então com o técnico Dorival Júnior, com o atacante Juan. Obrigado a todos pela presença. Uma boa noite.